Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro Fotocópias, de John Berger. Este é o livro. O livro foi lançado inicialmente, ou foi publicado em 1996. Esta é uma edição muito mais recente, é do ano passado, 2020, e da editora Antígona. George Berger é um crítico de arte inglês e ensaísta, etc. Há aqui assim uma pequena nota biográfica na Badana. Portanto, ele viveu entre 1926 e 2017, foi crítico de arte, pintor e escritor inglês, ícone da contracultura e um dos pensadores mais influentes dos nossos dias, avançou contra a conta corrente num tempo de especialistas e especializações. Em quadros, ensaios, poemas, ficções, argumentos para cinema ou programas de televisão, foi plural também nas suas inspirações, tomando interesse nas franjas da sociedade, os presos, os camponeses, os migrantes, como exemplos de resistência em face da ignomínia de governos e mercados. Foi para escapar a essa infâmia, aliás, que Berger se exilou durante mais de 50 anos na França rural. Ganhou o Man Booker Prize em 1972 com o seu romance experimental feminista G. E o seu ensaio mais famoso, Modos de Ver, escrito nesse ano após um êxito retumbante da série homónima da BBC, é uma referência na crítica de arte ainda hoje estudada por académicos e redescoberta pelo público. Com um olhar curioso sobre o mundo, com os pés assentes na terra e as mãos a revolvê-la, soube como poucos expor ao longo da obra e da vida as suas convicções políticas, contradições e metamorfoses. A propósito desta série Modos de Ver, que era um ensaio também, não é? Que foi uma série da BBC, foi assim que eu tomei conhecimento da existência deste senhor, deste homem, John Berger, e foi através de um amigo, o mesmo amigo que ofereceu este livro ao Luís. Ofereceu-lhe agora no Natal e eu sorripiei e estive a ler. A propósito dessa série da BBC, que é um ensaio sobre a arte, sobre a forma como vemos a arte, os símbolos, etc. É um ensaio muito, muito interessante, ou uma série muito interessante, e está disponível no YouTube, todos os episódios. Portanto, eu vou colocar o link lá em baixo, se vocês tiverem interesse, podem ver. E eu aconselho vivamente. O livro, eu estive mesmo para o comprar na altura, mas esse mesmo amigo disse-me assim, e tal... deu-me a opinião dele, mas olha que é a mesma coisa que a série, ou que esses episódios, é um bocado isso, mas em livro. E eu na altura pensei, sim, realmente então não vale a pena. Mas a verdade é que agora, passado algum tempo, e eu acho que, depois também depende das pessoas, eu acho que em mim as coisas perduram mais tempo quando são lidas, não tanto vistas. Então eu estou a pensar em comprar esse livro, e ele neste momento está à venda. Já encontrei na FNAC, na WUC. Portanto, é um livro que se há de encontrar facilmente, diria eu. Mas eu estou a ver se me controlo, portanto, os próximos livros que comprar, em princípio, e se Deus quiser, serão nos meus anos, que é em março. Portanto, que são em março, então... E vou ter que escolher, porque eu neste momento a lista de livros... É assim, eu vou-vos explicar isto. Desculpem, não tem nada a ver, eu já avanço. Eu tenho uma wishlist de livros, e eu ando a tentar não comprar livros este ano. Pronto, já falhei, já comprei um, mas é de história e é para o meu trabalho também de formação, portanto, tem desculpa. E então o quê? Eu criei várias pastinhas, de género janeiro de 2021, e antes já tenho desde o ano passado de março, não, mentira, não. Para aí, junho ou julho ou agosto, que ponho por meses. E então, nesses meses, aqueles livros que me chamam mais a atenção, eu coloco nessa wishlist na internet. E já tenho vários agora de janeiro de 2021 e isso ajuda-me a não comprá-los logo. Por acaso é verdade, ajuda-me a não os comprar logo. Portanto, não sou tão impulsiva. Até agora tem resultado. Mas o que está a acontecer é que eu estou a juntar bastantes, e depois dessa lista de janeiro de 2021, que está já bastante vasta, tenho colocado alguns para a minha lista de aniversário para eu comprar ou pedir para me oferecerem. Ou de lista de aniversário, sei lá. Mas... já me sinto um bocado mal estar a pedir livros à minha família. Portanto, não sei se não vou eu comprar, mas estou no máximo 2. Tenho que pôr um limite, no máximo 2. Estou a ver mesmo se consigo cumprir com... Porque acho mesmo que tenho que cumprir, senão não vou conseguir ler os livros. Ai, meu Deus, a sério, isto é um problema. Mas, então, avançando, vamos voltar aqui ao livro.
Este livro de fotocópias eu vou ler na outra badana. Há uma nota muito pequenina que eu acho que explica muito bem. Aliás, é isto tudo, mas eu vou só ler este bocadinho aqui, porque eu acho que explica muito bem o que é isto, o que é que são estas fotocópias, porque isto está dividido por capítulos e cada capítulo tem, sei lá, 3, 4, 5 páginas por vezes, mas são tudo como se fossem contos, não é? Pequenos. Então diz aqui: tiradas a algo que não nos pertence, a um original efêmero ameaçado pela passagem do tempo, mas cuja imagem queremos conservar e recordar. Captura com sensibilidade o que é fugaz, flashes ou revelações do trivial extraordinário, eternizando-os na página. Pronto, eu acho que tudo o que é escrito e tudo o que é publicado é uma forma um pouco de eternizar algumas ideias que tivemos ou alguma história que queremos contar, mas gostei desta descrição. Então, quando John Berger publicou o livro, ele já tinha 70 anos. Eu não sei se ele escreveu estas histórias todas na mesma altura, se foram escritas aos poucos. É como eu disse, são uma espécie quase de pequenos contos, exceto que não são contos, são imagens que ele registou, momentos que ele registou e que na sua maioria são relatados com muito pormenor. Ele fala de alguns contactos com artistas também, artistas que são amigos dele, outros que não são artistas, são pessoas com quem ele tinha uma relação próxima ou com quem aconteceu alguma coisa que o marcou. Eu acho que este livro, no geral, é um livro um pouco melancólico, é quase diarístico, portanto é quase um diário. E é sobretudo melancólico, sim, porque ele relata muitas vezes o final da vida dessas pessoas, ou quando essas pessoas já estavam um bocado doentes, um bocado vulneráveis. Ele fala, por exemplo, do Henri Cartier-Bresson, um fotógrafo muito, muito conhecido, francês, fotógrafo e humanista. E ele faleceu em 2004, ele era mais velho do que o John Berger, quase 20 anos. E eu lembro-me que nesse capítulo em que ele fala desse fotógrafo, é um capítulo, eu acho que é dos primeiros, é o capítulo, eu estou aqui a olhar para as minhas notas, é o capítulo 11. E é um capítulo que eu acho que foi o primeiro que eu achei assim particularmente nostálgico e um pouco melancólico e que fala dessa decadência que acontece quando nós começamos a envelhecer. E eu não sei se isso não teria a ver também... Lá está, eu não sei quando é que ele escreveu, exatamente, se foi muito antes de publicar ou não, se foi na altura em que publicou ou não, mas se calhar também já tinha a ver com as próprias reflexões do John Berger em relação à sua própria vida e morte, porque isto, e essa decadência talvez, eu não faço ideia, mas isto vem um pouco do facto de eu achar que este livro é muito pessoal. É muito pessoal, tem muito dele, assim, é muito íntimo. Acaba por ser um livro um bocado íntimo, eu acho. Tem outras curiosidades também, por exemplo, ele logo na primeira história, ele mostra-nos uma fotografia e depois o título do primeiro capítulo, que é um homem e uma mulher de pé junto a uma ameixeira. Então isto é um bocadinho misterioso, assim, para começar, mas ele depois começa a contar a história, uma rapariga, uma amiga dele, que é artista, que foi lá ter com ele... presumo eu, é aquela tal propriedade rural de que fala na biografia. Agora não me lembro, sinceramente não anotei isso, mas vai ter com ele, passa lá uma temporada, tira a fotografia, pronto. E depois no capítulo 12 é quase uma continuação do primeiro capítulo, que é quando ele recebe a fotografia da artista, portanto é uma artista espanhola que se chama Marisa Camino, é uma artista de arte contemporânea, de 59 anos, e então ela envia-lhe a fotografia e ele depois lembra-se de mais tarde ir ter com ela a Galiza, etc. Então é uma espécie de to be continued do primeiro capítulo que depois continua no 12º capítulo. E eu achei muito engraçada essa ligação entre os dois capítulos e também foi aí que comecei a construir esta ideia de que isto é quase um diário. Não são contos aleatórios, são momentos que o marcaram e que são registados por ele. E lá está, existe em mim esta dúvida, eu não sei se ele os registou na altura em que passou por isso ou se os registou mais tarde, não sei. A verdade é que também cada relato é feito de uma forma muito pormenorizada. Portanto, ele faz uma descrição bastante apurada do entorno, sei lá, da arquitetura local, da paisagem, das cores, dos sons, é muito pormenorizado. E isso acaba por nos transportar para essa tal fotocópia de que ele nos está a falar.
São relatos também bastante emotivos, portanto, aquela parte nostálgica e melancólica, portanto, é essa parte mais emocional que ele também verte para as páginas. Eu acho que em termos de escrita, não acho que seja um tipo de escrita muito interessante. Como é que eu... Isto agora soa mal, dizer isto assim. Mas quer dizer, não é muito experimental na forma como escreve, não. Eu acho que aqui a preocupação dele é passar-nos exatamente aqueles momentos de forma muito acessível e muito focada na emoção e no sentimento. Parece-me que a preocupação dele é sobretudo essa, não é escrever assim uma obra-prima da literatura ou tudo muito, sei lá, com muito cuidado na forma como escreve. Foi isso que eu senti, por exemplo, essa parte um bocadinho mais crua, um bocadinho mais ingênua, essa forma de descrever. Também assinalei aqui o capítulo 13. Ele faz algumas referências bíblicas ao longo do livro, em que fala da Bíblia, ou de passagens da Bíblia. Acho isso interessante. Eu não sei se ele era crente ou se só gostava de ler a Bíblia, isso acontece muitas vezes. A Bíblia, eu acho que à parte a crença que se possa ter ou não, é um livro muito interessante e importante de se conhecer e de se ler. E então aqui o capítulo 13, ele diz, portanto o título é Salmo 139, está aqui, e depois é uma citação numa parte desse salmo que é: conheces-me, sabes quando me sento e quando me levanto. E depois põe uma imagem. Eu não encontrei, foi a identificação desta imagem. Gostava de saber de quem é, mas não sei, podia, se calhar é dele. Aliás, agora que penso nisso, porque ele também era pintor, se calhar é um desenho dele. Mas gostava que estivesse identificada, senti falta disso. Eu não sei se ele está a focar. Agora está a focar. É assim. E então achei só este momento muito bonito, só aquela parte do salmo e depois a imagem. E eu nem li mais nada, porque eu normalmente lia um capítulo à noite, sempre antes de dormir, e é muito fácil e não é cansativo. Acho que era muito bonito assim e sossegava-me até. E este aqui, eu lembro-me que li, portanto, se fosse se calhar noutra circunstância eu pensava, pronto, posso ler mais um, não é? Mas não, eu fiquei assim a pensar, a tentar estabelecer a relação entre aquilo que tinha lido, esta frase muito pequena e a imagem. Então esse nível de reflexão ou de contemplação a que ele chama, também gosto disso. Depois, na página 131, ele escreve algo também muito, muito pessoal e que é assim um bocadinho... Ao mesmo tempo é assim um bocadinho triste, assim um bocadinho desolador, porque ele foi visitar um amigo dele, que é pintor, mas que não tem assim... Não consegue vender, não tem grande sucesso, pronto, é um artista. Eu até fui pesquisar na internet, ver se encontrava e não encontrei nada, portanto... Presumo que a coisa não tenha corrido muito bem. E depois o John Berger, a dada altura, diz assim... Portanto, ele foi à casa dele, ao ateliê que é a casa dele também, portanto, ele vivia de forma assim um pouco pobre com a mulher e com a filha, e estava a ver os quadros. O amigo dele estava-lhe a mostrar os quadros, e ele diz assim: quanto mais olhava, mais tinha a certeza de que eram extraordinários, e mais pensativo ficava. Por vezes leio num jornal que sou, ou fui, um dos mais influentes críticos de arte em língua inglesa. No entanto, não conheço ninguém no comércio de arte, seja em Paris, seja em qualquer outro lado. Ninguém. Nem eu, nem Róstia é o nome do artista, do amigo dele, nem eu nem Róstia conseguiríamos passar além da primeira secretária de um especialista em arte. E se por acaso conseguíssemos, se chegássemos mesmo a conhecer um galerista, ele olharia para nós como se tivéssemos vindo de um circo de aldeia. Eu sabia que as telas à minha frente mereciam ser emolduradas, expostas, vendidas, penduradas em casas. No entanto, não podia fazer nada por isso. E eu achei isto um bocadinho triste. E senti aquela angústia dele de querer ajudar o amigo e de achar que era merecido e não conseguir. E de ter aquela fama porque apareceu na televisão e esteve num programa que foi muito aclamado, que foi o tal Modos de Ver. E mesmo assim não o conseguir ajudar, na prática não ter esse poder. Porque eu acho que... Por isso é que eu... Às vezes revolto-me um bocado com o sistema, mas eu acho que já percebi algumas coisas. Aliás, o Luís anda super entusiasmado com uma coisa que anda a acontecer agora, que tem a ver com mexer... Eu acho que vou publicar isto na quarta-feira, mas hoje é dia 30 de janeiro, sábado. Então tem a ver com mercados de ações e não sei o quê, uma coisa qualquer que está a acontecer nos Estados Unidos. Ele já me explicou e eu até achei fascinante, devo dizer, eu que não tenho assim muita paciência
para tentar perceber, mas depois quando começas a perceber até é interessante. Algo que está a acontecer nos Estados Unidos e que pôs num sistema que é completamente feito para os ricos, portanto, feito para quem tem dinheiro e que por ter dinheiro depois tem poder. E que quando a pessoa mais comum, portanto, classe média, se tenta meter nesse universo, um universo muito predatório, portanto, que assim, muito resumidamente e de forma muito, muito pouco científica e, técnica, melhor dizendo, muito pouco técnica e conhecedora das coisas, estamos a falar de um mercado ou de das ações em que as pessoas, em que há um conjunto de profissionais que trabalham para bilionários, etc., ou milionários, que compram empresas que já não estão muito bem e eles, ao começarem a comprar as ações, etc., etc., a coisa começa a decair e a empresa não tem hipótese, depois votam-na só por fazerem isso, já estão a votar ao fracasso, portanto a empresa vai à falência, mesmo se inicialmente até tinha alguma hipótese de recuperar. Quando, eu depois não sei os termos em português, tenho visto os vídeos sempre em inglês, mas quem compra essas ações, etc., faz com aquele intuito de que a empresa vá ao charco, portanto é do interesse destes empresários, milionários, etc., que estas empresas falhem, não é? E quando estamos a falar de empresas não é uma coisa muito abstrata, estamos a falar de pessoas que têm as empresas, que por sua vez têm empregados, portanto estamos a falar de pessoas que vão ficar sem trabalho. Pronto, para que estes tais empresários milionários, trilionários, bilionários, ganhem imenso dinheiro. Pronto. E então acho que eles iam fazer isso em relação a uma empresa que é a GameStop. A sério, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar N vídeos sobre isso. E uma série de pessoas comuns, têm que ter algum dinheiro para investir, mas não são milionários, nem tão pouco mais ou menos. São pessoas que vão investindo de vez em quando em algumas ações e que não queriam que esta empresa falisse. É uma empresa que vende jogos de vídeo e tal, a maior parte do pessoal anda a comprar online e a descarregar online, e estas pessoas comuns queriam, não, vamos comprar ações, não vamos deixar esta empresa ir ao charco. E então, como os bilionários, trilionários, assim, tal, estavam a perder dinheiro, decidiram mudar as regras do jogo e não permitir que a pessoa comum comprasse mais ações, só as podendo vender. E então isto trouxe num sistema que está completamente viciado. Não é? O sistema está feito para quem já tem poder e para quem já é rico. Pronto. E qual é o paralelo com esta história do John Berger? Assim, de uma forma muito... Isto foi porque o Luís ainda agora ao almoço falou sobre o assunto e estou um bocado entusiasmada e estou com isso na cabeça, não é? Claramente. Mas eu acho que tem alguma relação. Porque esta questão de nós não podermos estar à espera e também não nos martirizarmos tanto a nós mesmos quando não conseguimos as coisas, apesar de trabalharmos imenso. Como, por exemplo, este artista que também trabalhava imenso e tinha muito talento. E não nos devemos martirizar por não estarmos a conseguir. Acho que devemos tentar, claro, mas naquela perspectiva de, eu vou fazer os possíveis, mas eu sei que se não conseguir, a culpa não é inteiramente minha, não quer dizer que o que eu faço seja uma porcaria. É porque é muito difícil entrar num sistema que já tem os amigos dos amigos, que já tens que ter alguma visibilidade para entrar. É como aquela história de só te darem um emprego se tens experiência, mas para teres experiência tens que ter um emprego, estão a perceber? É assim um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca, que eu acho que tem a ver com um sistema que foi criado que beneficia quem já está no topo. Então quem não está no topo tem muito mais dificuldade e muitas vezes tem sorte por chegar lá. Às vezes nem está tão dependente de muito, muito trabalho, está mais dependente de alguma sorte. Mas pronto, eu sou apologista de que para criarmos essa sorte também não podemos desistir, também temos que trabalhar, ou seja, eu acho que as coisas depois alimentam-se umas às outras, não podemos estar sentados à espera que a sorte caia em cima de nós. Acho que temos que ser fiéis àquilo que nós queremos transmitir e àquilo que queremos fazer, isto sobretudo a quem trabalha em arte. Temos que nos manter coerentes e consistentes com aquilo que queremos transmitir, sem estarmos muito preocupados com o mercado, estando cientes de que a sorte pode chegar e pode não chegar. Pronto, e que provavelmente temos que fazer outras coisas para sobreviver e outros trabalhos, e então cá em Portugal, esqueçam, é uma realidade mesmo muito, muito difícil para quem quer viver da arte. Eu não conheço... Ok, eu conheço uma pessoa que só vive da arte. Acho que só conheço uma pessoa que só vive da arte. Eu não consigo, o Luís não consegue. Conheço uma pessoa e está sempre a entrar em concursos e sempre a atirar e tal, e
Pronto, mas vai conseguindo. Mas, quer dizer, mas depois também teve fases em que precisou muito da ajuda monetária de outras pessoas e pedir emprestado, etc, etc. Portanto, isso é cada um constrói o seu caminho e faz o que pode. Mas enfim, ok, distraí-me aqui imenso e comecei para aqui a falar de outras coisas que não têm nada a ver, mas aqui no Fotocópias isto impressionou-me, porque acho que tem muita relação com o que se passa. Quer dizer, esta ideia de que não é por tu seres muito conhecido que também vais ter muito sucesso e que vais poder ajudar alguém em quem tu acreditas. Não é? Que seria a sorte deste artista, não é? Ter alguém que acredita nele e que gosta muito das obras dele, e isto depois é também muito subjetivo, e que efetivamente o pode ajudar. Não é? A poder viver da sua arte. Porque também muitas vezes quem faz as peças também não tem aptidões para as vender. E isto é um facto. Eu não tenho. Portanto, vou aprendendo umas coisas e tal. Há pessoas que a têm naturalmente, há pessoas que não têm, então é mais difícil e leva muito mais tempo e pode nunca acontecer, mas eu com isso já estou em paz. Por acaso acho que com isso já estou em paz. Mas o resto... E vou fazendo porque, enfim, agora estou a falar de mim. Claro, óbvio, não é? Mas eu já percebi que eu faço porque eu gosto, então... Isso foi uma epifania que eu tive agora há pouquíssimo tempo, e eu tenho quase 40 anos, estão a perceber? Portanto, isto demora tempo. E mesmo assim não quer dizer que amanhã já não esteja desesperada a achar que tudo o que eu faço é uma porcaria, que não presta e não sei o quê. Mas eu já... acho que já interiorizei. Claro, esses momentos de desespero acontecem. Mas já interiorizei que eu faço porque eu gosto, porque faz sentido para mim, porque é uma forma de expressão minha e é quase como aquelas pessoas que têm que escrever, não é? Os escritores ou quem tem que fazer música e tal para se expressar, para comunicar algo. Eu comunico através de obras mais plásticas e artesanais, é a minha forma de comunicar. Portanto, eu vou continuar a fazer isso. Para mim, eu não tenho dúvidas. Portanto, já faço desde a minha adolescência e pré-adolescência, portanto, não vou parar, acho que vai ser sempre assim. De resto, é isso. E pronto, vamos voltar ao livro, não é? Eu nem sei, será que eu vou cortar isto? Se calhar não, sabem? Eu às vezes... eu deixo estas coisas porque também é genuíno, saiu-me e às vezes pode-vos dizer alguma coisa a vocês. Vocês podem se sentir reconhecidos nisso, em alguns sentimentos, em algumas emoções, em alguns pensamentos, e acho que isso às vezes nos sossega também um pouco, e eu acho que aqui é muito importante também não nos martirizarmos, porque há coisas que realmente não estão dentro do nosso controle. Há outras que estão, e nessas sim devemos batalhar, mas há outras que não estão. Então... e eu não sei, agora estou a ler aqui nos meus apontamentos, acho que já disse tudo. Não, há um último, que é na página 177, em que ele, logo no primeiro parágrafo, diz assim: há 2 almoços na minha vida que guardo... Isto agora de repente ficou super escuro, mas eu acho que a câmera, como está em automático, está a chover... Bom, desculpem. Há 2 almoços na minha vida que guardo, lado a lado, na memória. As 2 ocasiões podem parecer contrastantes, mas duvido de que seja por isso que a minha imaginação insiste em juntá-las. De qualquer modo, as 2 fotocópias ficam para sempre na mesma página. E aqui, neste parágrafo, surgiu-me assim a ideia de que, se calhar, isto chama-se fotocópias, é de género. O John Berger é o livro e as fotocópias são as imagens que ele vai guardando no livro, que é a memória dele, ou ele, ou a memória dele. Não sei, de repente surgiu-me esta imagem e é isso, e queria partilhar. Pronto, ouçam, eu não sei, eu acho que isto estará disponível, por acaso não fui ver, mas eu vou colocar o link lá em baixo, de certeza que isto, como é uma edição de 2020, deve existir, o UC, a FNAC, até outras livrarias, como as livrarias independentes que estão na Reli, se quiserem apoiar, também. Eu vou intercalando. Tudo que sejam livros em segunda mão, eu vou à Reli, que é uma rede de livrarias independentes, cá em Portugal. Depois, assim, livros, e de vez em quando compro na UC, vou apoiando, assim, várias livrarias. Pronto, vou tentando intercalar, mas sempre que possível na Reli, porque acho que precisam mais. São livrarias mais pequenas, acho que precisam mais. Mas enfim, portanto eu vou colocar o link, tanta coisa para dizer que vou colocar o link lá em baixo deste livro. Espero que tenham a oportunidade de ler, lê-se muito bem. Dá para ler uma história por dia, por exemplo, refletir um bocadinho, pensar um bocadinho no assunto, sei lá. E acho que é um livro bonito, é um livro sobretudo emocional e humano. Eu acho que com todas estas imagens que nós vemos todos os dias no telejornal, tudo tão sensacionalista, temos alguma tendência para desumanizar tudo e desumanizar-nos uns aos outros, sei lá.
Não sei. Mas este livro é muito humano, pronto, e eu insto-vos a que o leiam. É isso. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que vocês estejam todos bem, espero ver-vos por aqui nos próximos vídeos e até à próxima. Tchau, tchau!